Eu dei o start na gravação de hoje. Primeiramente, sim, quer dizer que a Nájila avisou, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Não se preocupe, por isso que eu deixei aqui, ó, a gravação da web aula ao vivo, né? Então elas são sempre gravadas, então vocês vão ter acesso. A Nájila me avisou que vocês ainda não estão matriculados, tá? Mas não se preocupe, a aula está sendo gravada e vai estar disponível para vocês. E a aula de hoje, pessoal, ela é apenas um introito aí, né? Uma introdução da UC de instalações elétricas industriais, tá? Fiquem tranquilo, né? Gente, hoje a gente não vai analisar atividade nenhuma, né? A gente só vai fazer um bate-papo aqui sobre. Eu vou até pegar o livro de vocês aqui, o volume um, tá? Só um questionamento. Eu estou separando aqui o material para vocês. Quando você chegar lá no módulo 3 de rede de distribuição aqui da Eletrobras, tá? Um material muito bom aqui. Tem um grupo, como eu sou especialista em sistemas de distribuição, tá? Rede de distribuição, aí eu tenho um grupo de colegas aí que a gente compartilha material. E esse material é da própria Eletrobras, viu? É um material que foi elaborado quando as hidrelétricas, né, os circuitos, na maioria, né, os circuitos de tensão e corrente alternada, em sua maioria, foram dimensionados, tá? Estudo de impacto ambiental, que é o chamado EIA-RIMA, né? É, também cálculos de linha de transmissão, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, estou separando os materiais aqui interessantes para vocês, saber o que que é um harmônico, né? Existe o harmônico que a gente calcula mais aqui na eletrotécnica para a gente entender, e existe o harmônico real que a gente calcula, geralmente é lá na engenharia elétrica, mas eu vou fazer diferente. Eu vou calcular aqui junto com vocês. A atividade é o normal lá, mas existe um, né, em circuitos de tensão e corrente alternada, né, que ele é o real. Ele depende do da o quadrado da raiz quadrada das tensões, ou se for a gente estiver analisando tensão, né? Ou da corrente elétrica de uma indústria aí, por exemplo, tá? Então, esses harmônicos, eles influenciam o valor, né, o valor de incremento das correntes e das tensões, inclusive até aumentando, e inclusive se ele aumenta a corrente, aumenta a tensão, vai o que que acontecer com o equipamento? Se for um motor elétrico, ele vai sobreaquecer e ele pode queimar, né, derreter a isolação da bobina, né, tanto da bobina de um motor quanto da bobina do isolador, né, de um transformador também, né? Ou seja, ele pode impactar o cliente, ele pode impactar o Sistema Interligado Nacional, né? O SIM, tá? E isso tudo começa aqui, nessa UC aqui de acionamento, ou de acionamento, não, desculpa, de instalações elétricas industriais, tá? Só para proforme aqui, né, pessoal? Vocês sinalizaram aqui, ó, lá pro dia 16/5, vocês sinalizaram o módulo um, tá? Então agora vocês estão iniciando o módulo 2 daqui do curso de Eletrotécnica. Então nós temos essa UC que a gente está iniciando hoje, esse bate-papo aqui, é só um bate-papo inicial. Na próxima semana que a gente vai iniciar, vamos dizer assim, os trabalhos mesmo. A próxima UC vai ser acionamentos automatizados. Na verdade, ele tem mais hidráulica e pneumática do que elétrica, viu? Por isso que a gente já começa com instalação industrial, para depois a gente pegar a parte, vocês entenderem o que que é um selo, né? Porque aí fica difícil. Geralmente a UC de acionamento automatizado
que fala de pneumática e elétrica, ela fica antes de industrial. O problema é que o princípio de acionamento de um circuito pneumático e hidráulico, ele é igual, né? Ou seja, ele é que nem, né, o elétrico. Então é melhor a gente começar pelo elétrico e depois a gente, baseado no que a gente aprendeu no elétrico, a gente aplica no hidráulico e no pneumático, tá? Aí por último, para fechar com chave de ouro aqui o módulo 2, né? Vamos falar de projetos elétricos industriais, né? Ou seja, a gente vai fazer uma expansão de tudo que a gente aprendeu lá em projeto elétrico predial. Lembra lá do algoritmo, né? Aquele algoritmo lá interminável, né? De iluminação, cálculo, cargas alocadas de iluminação, né? Tá fresquinho ainda na sua memória. Cálculo alocação de carga de iluminação, alocação de cargas de tomadas de uso geral ou ponto de força de uso geral e alocação de cargas de ponto de uso específico. E a saber, pessoal, já dando spoiler aí, projeto elétrico industrial é a mesma coisa do predial. Ah, não, professor, você está de brinques comigo. Você está querendo dizer na minha cara que é aquele mesmo algoritmo que a gente usou lá em predial? Acertou. Isso mesmo. Uai, então o que que a gente vai aprender? A gente vai aprender o que a gente não aplica em predial. Em predial, pessoal, geralmente a carga, né, a potência do equipamento, ela é menor, né? É, lembra que a gente calculando lá o projeto predial, a gente não chegou aqui, ó, no. Quer ver, ó? A gente não estava usando a NT, a gente usou as duas, né? A 01 e a 04. A 1 é para uma única unidade consumidora. A 04 são para várias unidades consumidoras. Inclusive, a 04 a gente utiliza também aqui em instalações elétricas industriais, tá? Para a gente dimensionar. Aí lembra lá que na 01 a gente ia numa tabela, ó, tá? Eu já abro tanto essa tabela aqui, né? Que ela já aparece, ó, na página 33. Lembra que quando você termina o projeto, caso sua instalação for no monofásica 220, né? Você usa a tabela 1. Se ela for monofásica 127, você usa a tabela 2. E lembra, vamos pegar aqui Goiás, né? Equatorial Goiás. Lembra que tem as classificações aqui, ó, o monofásico, aí o primeiro eu chamei de M1, o segundo eu chamei de M2, ou seja, monofásico categoria 2. Olha o range aqui, ó, de 4 quilowatts até 8 quilowatts. Olha o categoria 3 aqui, ó, na classe de 8 quilowatts até 12. Então, dependendo da quantidade de carga que você tem na sua residência projetada, você vai ser classificado nessa categoria e você vai receber o medidor de energia monofásico ou bifásico ou trifásico. Lembra? E foi isso que a gente viu lá em projeto predial. Então, em projeto industrial, existe uma classificação que ela está acima, aqui, ó, acima desse valor aqui, ó, de 75. Quando você atinge esse teto aqui, ó, você já precisa de um transformador próprio. Aí existe ritos, né? Ou seja, passo a passo que você vai fazer para aprovar esse projeto, né, industrial. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um projeto industrial já pronto e mostrar para vocês as etapas, né? A etapa de memorial descritivo, a etapa de liberação de carga, né? Aonde, pessoal, onde que eu faço essa liberação de carga? Onde que eu consigo esse documento? Cena, a gente vai ver lá na última UC de projetos industriais, né? Vocês estão vendo que eu estou fazendo a promessa e a promessa vai ser cumprida aonde? Lá, quando a gente chegar na UC, né? A partir do dia 29/9 aqui de 2025, beleza? Então, já estou fazendo isso para animar vocês, para vocês entrar no hype, né?
ficar animado aí para esse universo de industrial aí. Então, os cálculos são o mesmo. Então, basicamente, vocês vão ver que a indústria é, o cálculo maior, ou seja, a potência maior, são circuitos ou tomadas de uso específico. Uma calandra para você dobrar a chapa, uma esteira ou várias unidades, né, de esteira, por exemplo, ali na Heinz, na Cargill, você tem a linha de produção que é uma linha completa com esteira, com as máquinas ali, máquina de a embaladora, tem a que corta a embalagem, por exemplo, não tem aquele sachê de extrato tomate, né? Aí tem a parte que a embalagem ela chega, né? Tem uma espécie de etiquetadora lá, chega a embalagem, aí é feita a asepsia dela, né? Ou seja, é injetado o vapor em alta temperatura para fazer a limpeza. Ele tem um revestimento interno de alumínio, que é para proteger da irradiação, né? E para o alimento ele durar muito mais tempo. Então, todas essas etapas fica numa linha de produção. Aí tem a linha de produção vamos supor, do extrato, aquele sachê pequeno, tem um sachê grande, tem o da lata, né? E não tem aqueles sortidos, né? Que aí junta milho, batata e cenoura também, tudo no mesmo. Aí tem os produtos que são embalados em lata, tem os que são embalados em copo, que a gente depois utiliza aí para tomar água em casa, né? Tem gente que tem horror àqueles, aqueles copos. E tem também tem copo plástico também, requeijão, né? Requeijão cremoso tem o de copo plástico. Então tem toda uma etapa, etapa de asepsia do invólucro, e aí tudo vai passando numa esteira e você tem máquina elétrica ali funcionando asepsia, né, a injeção ali do produto, ou seja, ou do extrato ou do requeijão cremoso, aí depois a parte de fechamento ali, né, da embalagem, a parte antes disso, as partes, né, a tampa ali, a outra já foi feita a asepsia, tanto na parte de dentro quanto na parte ali de fora. Inclusive, se você for na linha lá de produção, você vai ver um calor imenso saindo lá dos produtos, né, que é feito o processo de pasteurização, né, ou seja, eles são submetidos primeiro a alta temperatura e depois a baixa temperatura e depois vai variando, né? Existem as colunas de refrigeração, né? Nesse tipo de indústria de alimento. Então, tudo tem um motor escondido ali. Tem um motor ou monofásico ou trifásico, né? Bifásico até que nem tanto. Mas ou monofásico ou trifásico escondido ali, né? Então, o objetivo aqui da UC de instalações elétricas industriais é a gente pegar esse ator principal aí das instalações elétricas, que é o motor elétrico, ou seja, vamos ser chique agora, você já está se transformando, seu cabelo está começando a ficar loiro, né? Você está começando a virar o Super Saiyajin, né? Então você está saindo da condição de eletricista, está virando um eletrotécnico, né? Está começando a sair o cosmos aí do seu corpo aí. Então quer dizer que você está adquirindo mais conhecimento. A gente precisa o quê? Falar no jargão, né? No jargão do eletrotécnico, no jargão do engenheiro eletricista, né? Então, o, o principal ator aí dessa novela é a máquina elétrica em modo motor, ou seja, que recebe energia elétrica e gera energia mecânica para rodar os processos produtivos. Nós temos os motores aí, né, rotatórios aí, né, giratório, vamos dizer assim, né, estacionário, né, que basicamente é a maioria. Nós temos o motor de passo para controlar, por exemplo, um braço robótico aí, né? Você tem o drive, né, chamado de drive. Aí esse drive ele traduz ali num ângulo de rotação, né, específico para o braço vir e chegar ali no exato ponto de solda para ele juntar ali uma parte de cima com a parte de baixo da carenagem
do automóvel ali, por exemplo, né? Então, nós temos motores clássicos rotativos, motores rotativos de passo, né? Com drive, né? O drive basicamente é um CLP ali, tem alguns que são por CLP, outros têm outras técnicas aí que a gente pode comentar aí ao longo do curso, né? Eles basicamente eles controlam, né, o torque, a rotação, né, ou seja, a precisão para que ele faça uma solda limpa ali, né? Por exemplo, em um, em uma aeronave, o pessoal aplica rebite, né? Vem uma máquina aqui que ela literalmente ela não é congela, mas ela resfria a chapa, resfria também o rebite, aí vem a máquina, que ele é a espécie de um martelete, né? Ela vem, rebita ele, e aí depois eles deixam aquecer não só a chapa do avião, né? Mas o rebite ali, né? Ou seja, para ele atingir o tamanho dele original. Aí geralmente ele é menor, justamente porque uma aeronave, né? Infelizmente eles aprenderam que uma aeronave você não pode utilizar porca e parafuso, nem o de pressão, né? Que o de pressão ele tem a arruela de pressão que ajuda, mesmo com tranco, com solavanco, ele não desatarracha, né? Mas infelizmente em aeronáutica você tem que utilizar o rebite, né? Que é praticamente como se você soldasse ali, né? Mas de uma forma em que você não desatarracha, né? A não ser que você arranque aquele rebite ali, né? Então tudo na indústria ali está disfarçado de uma máquina. Por exemplo, nós temos as máquinas elétricas, a relutância variável, né? Que aplicações aí, por exemplo, exaustores aí de indústria, laboratórios, você controla a velocidade não pela variação de frequência, mas pela variação de campo magnético. Aí você utiliza um drive diferente do inversor de frequência, né? Uma outra técnica avançada. Infelizmente, nesse curso aqui a gente não lida com essas técnicas mais avançadas, a gente deixa só lá para engenharia elétrica, né? Que tem toda a abrangência. Mas os principais, as partidas, né, direta, partidas indiretas aí, né? Seja por chaves, né? Chave compensadora, por exemplo, deixa eu pôr aqui um lado a lado, né? Que aí fica mais fácil. Seja por chave compensadora, seja por um estrela triângulo, né? Aí a chave compensadora é um autotransformador, né? Ou por uma partida eletrônica, né? Ou até uma partida eletrônica que tem um drive ali de controle de velocidade, né? Que utiliza a técnica PWM, também tem a técnica que é, o IGBT ali, né? O de potência ali, né? A gente utiliza também para ele simular a tensão da rede elétrica alternada, né? Ele pega uma tensão contínua de uma placa solar, por exemplo, e emula a tensão alternada e energiza os equipamentos ou da sua indústria ou até da sua residência aí, atualmente. Só que essa máquina elétrica aí, pessoal, ela tem um calcanhar de Aquiles, né? Se vocês forem olhar lá na história lá, né? Aquiles, ele era muito poderoso, só que ele tinha uma fraqueza. A fraqueza basicamente era no calcanhar dele. O corpo dele ali não era invulnerável, né? Quem assistiu o Cavaleiro do Zodíaco aí, né? Uma lenda que tinha lá do Siegfried, né? É basicamente o Aquiles, só que lá para os nórdicos aí, né? Então, ele tem uma espécie de falha ou de um elo fraco. Do mesmo jeito, a máquina elétrica, ela tem uma falha, ela tem algo que acontece com ela que é diferenciado. Como assim, professor? Por exemplo, se você liga aqui vamos aproveitar aqui a tabela aqui, ó. Ó, você liga uma batedeira aqui, ó, que fala que a potência dela é de 100 a 304, né? A 304 watts, né?
Ah, professor, é fácil calcular a corrente dela. Por exemplo, a gente calcular o disjuntor de proteção, né? Aí lembra, desde lá de eletricidade a gente vem estudando, né? Lembra que a tensão, né, aqui seria ou o valor da tensão ou o valor da corrente elétrica, né? Em se tratando de circuitos de tensão e corrente alternada, né? E aqui seria o eixo dos tempos. Então, essa senoidal aqui, ó, seria a senoidal da tensão, né? Os pontos interessantes aqui, ó, nós temos a tensão de pico e a tensão RMS, né? A quadratura aqui, a tensão eficaz, também chamada de eficaz, ou tensão RMS. Aí lembrando que a tensão de pico aqui, por exemplo, é a eficaz vezes raiz quadrada de 2. Lembra que eu disse que quando um multímetro aparece lá 220 volts, por exemplo, na verdade, a tensão de pico, se a gente for olhar lá no osciloscópio, dá aproximadamente 311 volts. Mas o que o sistema aproveita mesmo para gerar potência, né, fluxo de potência, é a tensão eficaz, tá? Beleza. Estou lembrado, professor, lá de eletricidade e lá de projeto predial, tá? Aí lembra que do mesmo jeito que a gente tem uma tensão, um valor de tensão alternada, nós temos um valor de corrente alternada e ela também é senoidal. Para efeitos didáticos aqui, pessoal, eu não vou abordar agora a questão do deslocamento da senoidal da corrente para circuitos indutivos, no caso, transformadores e máquinas elétricas em modo motor, gerador também acontece isso, né? Eu vou negligenciar isso, tá, pessoal? Mas aqui, ó, na a batedeira aqui, ó, a batedeira, aí lembra lá para a gente calcular a corrente máxima dela aqui, ó. A gente pega a potência, né, que é de, vamos pegar a potência, o teto máximo aqui, ó, 304 watts, dividido, né? Aí lembra lá a fórmula da potência é o quê, ó? É tensão multiplicado por corrente, né? Então, passando para o outro lado da equação aqui, fica potência dividido pela tensão. Tensão do secundário é 220 volts, né? Então, a gente teria, né, uma, ó, 304 dividido por 220 volts. Isso não é, né, novidade para nenhum de vocês. Ó, 1,38 amperes, né? Aí se eu quiser projetar, vamos usar o conhecimento que a gente acabou de aprender na última OC, se eu quiser projetar um disjuntor, eu vou multiplicar por 5 amperes, né? Que é o que recomenda 5410. Então, o disjuntor aqui seria um disjuntor monofásico, né? De, é, deu 6,9, vamos colocar um de 7. 7 amperes. O de 7 amperes, não sei se existe, não. Eu já vi de 6, mas 7 nunca vi, não. Mas vamos fazer de conta aqui, ó. É aproximadamente 5 a mais, né? Então a corrente máxima é 1,38, mais o disjuntor monofásico é o 7, tá? Só que na máquina elétrica, isso aqui seria para um equipamento comum aí, né? Uma batedeira que, inclusive, pessoal, ela é um motor, né? Um motor de indução, um motor universal do reino de Deus, né? E é chamado de motor universal que o motor de indução, né? Ele tem esse nome, que qualquer valor de tensão que você colocar nele, ele começa a girar, tá? Ainda mais esses motores de batedeira aí, eles têm a potência bem baixa, viu? Deixa eu pegar outra norma que é a 04.
Vou até colocar ela de ladinho aqui, ó, juntamente com a 01, né? Lembrando que a 01 é para uma única unidade consumidora e a 04 são para várias unidades consumidoras, inclusive uma unidade consumidora grande, assim como é uma indústria, tá? Deixa eu ir na tabela que eu preciso. Eu quero ir na de máquinas. Inclusive, ó, se vocês forem perceber aqui, ó, a 01 e a 04, ó, tem praticamente a mesma tabela aqui, ó. Só que na 01 ela é tabela 3 e na 04 ela é tabela 1, tá? E aqui, ó, lembra que a gente acabou de ver a da batedeira aqui, ó, a bomba d'água, praticamente a mesma, né? Tem uma tabela aqui mais na frente. Desculpa aí, gente, o mouse tá falhando aqui. Não era para ele ter ido tão longe assim. Tem uma tabela aqui que ela sumiu. Ok, a 96 não é. É uma tabela que está um pouquinho lá para frente, pessoal. Ah, só encontrar aqui que a gente. Ah, aqui, ó. Motores, ó. Inclusive, esse da batedeira aqui, ele tá com a potência próxima ao motor de um quarto de CV, né? O cavalo vapor. Lembrando que um CV, né, é diferente, apesar de ser tradução, né? Um CV é igual a 736 watts, né? E um HP é igual a 746 watts, ou seja, 10 a mais aí, tá? Existe essa diferença. Então, se vocês forem observar aqui, até a batedeira aí, né? Eu tinha que ter pego um exemplo que não fosse uma máquina elétrica, mas enfim, né? Ele é uma potência menor do que o de um quarto de CV, ó. O quarto de CV, ele tem uma potência de 420 watts. Ok. Isso aqui seria para um equipamento comum, né? É, deixa eu fazer de conta que é um chuveiro, por exemplo. Não, uma churrasqueira elétrica. Lembra lá o grill aroma Foreman, né? Agora, um motor, ele tem um comportamento e vai ter a senoidal de tensão bonitinha, bem semelhante, com tensões de pico, tensões RMS ou eficaz. Ele vai ter o da corrente também, só que essa da corrente ela vai ser um pouco diferente. Eu vou desenhar a senoidal, que seria a normal dela aqui, ó, tracejada, e aí no lugar onde ela se deforma é na partida do motor. Eu vou colocar esse laranja. Não, eu vou colocar esse verde aqui, ó. Não, esse verde tá muito. Ó, põe esse verde escuro aqui, ó. A corrente, ó, a senoidal da corrente, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. No início, em vez dela ser uma senoidal, ela vai ter um pico muito alto, chamado de transitório. E depois ela vai se normalizar. Como assim depois? Depois que o motor já tiver em rotação.
Ah, então quer dizer que para uma churrasqueira, para um chuveiro, ou um pequeno motor, a senoidal da tensão e da corrente, né? Elas têm essa característica senoidal. Já a corrente aqui, né? O azul aqui, ele além de ter a corrente, deixa eu pegar o, além de ter corrente de pico, corrente eficaz aqui, ele vai ter um valor a mais, que é a corrente de partida, né? Então tem a de partida, tem a de pico e a gente tem a eficaz. O problema é que a corrente de partida é igual a 8 vezes a corrente eficaz ou corrente nominal. Eu vou colocar o nome aí que apresenta. Só um minutinho, galera, ó, antes que eu esqueça aqui, ó. Já que a gente finaliza aqui, passa, como se diz, fecha a conta e passa a régua aqui, rapidão. Só um minuto, galera, antes que eu esqueça. Ainda bem que eu estava de olho aqui no relógio. Já que a gente arremata aqui os finalmente. Vamos voltar. Ah, professor, então quer dizer que o motor, né, a máquina elétrica em modo motor, igual o senhor falou aí, ele tem uma variável diferente, né, que é chamada de corrente de pico, ou corrente de partida, né, e ela é 8 vezes a nominal. E é por isso que a gente utiliza, por exemplo, o contator, né? O contator ele tem uma armadura, justamente, ou seja, ele tem um contato elétrico mais robusto do que um contato de um interruptor, né? Um simples interruptor, igual aqueles tic-tac, né? Que a gente tem, né? De lá do painel, né? Ele tem um contato metálico ali mais robusto, ele tem muito metal justamente para suportar essa corrente de partida. E isso acontece cerca de, sei lá, 5 segundos, dependendo aí do projeto, né, da impedância, né? 5 segundos, 10 segundos, né? Então, eu tenho que utilizar uma técnica, né? Uma técnica a partir motores assim de 7 CV, né? Igual esse daqui, ó, de 7,5 CV aqui, ó. Se a gente for pegar a potência dele aqui, ó, fazer um cálculo rápido antes da gente fechar a aula de hoje aqui, ó, pra gente, essa conversa inicial aqui, ó, o de, o de 7,5 CV aqui, ó, deu 7,07K, né? Então, ele tem uma, uma potência de 7.070, né? Nesse caso aqui, ó, quilowatts, né? Então, ó, 7.000, três casas depois da vírgula, né? 7.070. Tô pegando o dado aqui, ó, esse dado aqui, ó. Dividido, vamos supor que ele é monofásico, né? É o caso aqui, ó, tabela 16, página 111 aqui, né? Então, monofásico, 220 volts. Vai dar uma corrente de 32 amperes. Esse é o monofásico, né? Às vezes eu faço com o trifásico aqui, né? Pera aí, professor, se o senhor diz que a corrente nominal é de 32, né? 32 amperes aproximadamente, a corrente de partidas desse motor de 7,5 CV vai dar 8 vezes, meu Deus, ó, multiplicando por 8, olha,
200, acredite, ó. Corrente de partida desse motor de 7,5 monofásico vai dar uma corrente absurda de 257 amperes aproximadamente. O que que vai acontecer? Se for o disjuntor motor ele vai cair, né? Porque aí, se você for usar a lógica da 5410, ó, 32 mais 5 vai dar 37. Então, você utilizaria um disjuntor de 40, né? Aí, a partida é 257. O que que vai acontecer? O disjuntor vai desarmar. Às vezes, dependendo da magnitude da corrente, o- a chave fusível lá do poste também vai desarmar. Aí imagina uma indústria com vários desses motores ligando tudo ao mesmo tempo. Imagina a corrente de pico que não vai ter lá. E aí tudo, a indústria, a empresa, ela vai cair na hora lá. Por isso que a gente tem que utilizar essas técnicas que a gente vai já discutir a partir da próxima aula. Fechou? Então é isso, pessoal. Era esse assunto aqui inicial que eu tinha para falar para vocês. Próxima aula, a gente já começa a analisar a atividade um, tá? E fazer a análise da partida direta, né? O que que é um selo, o que que é o contador, né? Eu já comecei a falar, né? O que que são esses entes aí dentro aí do universo de instalações industriais, tá? Então é isso, pessoal. Vou parar a nossa gravação. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.